Oiê, preciosas e preciosos, tão, 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 tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão? Como passaram o domingo de vocês, o primeiro dia da semana? A Shimada tá com... A Shimada tá com os olhos um pouco inchados, porque eu chorei. Berrir. Sim, quando a minha família se reúne, ela ri muito. Ri demais da conta. A minha sobrinha chega a se jogar. Minha sobrinha chega a se jogar no chão e rolar de rir. É muita risada. Eu chego a chorar de tanto que eu dou risada. Os meus olhos estão um pouco inchados, né? Hoje é feriado em São Paulo, mas o dia é mega especial aqui na nossa família. Por quê? Por causa do aniversário de São Paulo? Não. Aniversário da minha irmãzinha, que é mais alta que eu, mais nova que eu. Eu vi ela nascer, ó, 53 aninhos. Pessoa maravilhosa, com muito potencial, que está florescendo ainda. Cada um tem o seu tempo, né? Mas vocês estão como? Continuo pedindo para que vocês enviem suas melhores energias para Adriana, tá? Não tenho notícias da Adriana. Isso me deixa assim. As declarações de amor do meu filho mais novo não têm preço. Tô respondendo, claro, né, gente? Ai, ai. Eu considero meus filhos bênção na minha vida. Se divertiram, recarregaram as baterias, elevaram o espírito, a alma de vocês, com coisas boas, com risadas também, com divertimento, com descanso. Espero que sim, viu? Afinal de contas, toda essa energia boa do final de semana é que vai mover a semana de vocês. E se em algum momento, algum contratempo, algum imprevisto ocorrer, não esquenta a cabeça, tudo passa. O que é ruim passa e o que é bom também. A gente só se apega ao que é bom, tá? O que é ruim deixa passar. O que é ruim vem, fica o tempo que é necessário para o nosso aprendizado e vai. Deixa aí. Não se apegue não. E se não der para resolver alguma coisa hoje, resolva quando der. Porque tudo tem o seu tempo, né? Antes da mensagem da semana, adendos. Ai, Rimada, o que você vive com esses adendos? Os adendos, na verdade, são correções que eu recebo, né? Tipo assim, volta lá e corrige o que você falou. Esses são os adendos. E esses adendos estão relacionados ao último vídeo, o vídeo exclusivo inédito de 2 horas. Eu não esperava que tantas pessoas fossem assistir. Espero que vocês tenham assistido para dormir e que vocês tenham dormido, tá bom?
Seria muito interessante saber se funcionou. Não é bem correções, tá? Eu devo enfatizar alguns detalhes de 3 versículos citados no vídeo anterior. O primeiro é: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse provai e vede tanto pode significar pedir a prova, buscar a prova para você ver, quanto provar de experimentar. Experimenta e vê. Vê por si mesmo. Não vá pelo que os outros falam. Não vá pelo que você lê. Não vá pelos enganos. Vá pela experimentação. Experimenta, prova e conclui por você mesmo. Então, experimenta e vê por si mesmo que o Senhor, que papai é bom. O segundo é: temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. No modo que a estimada leu esse versículo, a quantidade de vírgulas, naquele momento me fez entender uma coisa. Mas algo que é muito interessante na Bíblia é como abre um leque de interpretações em contextos diferentes, como se fosse realmente uma palavra viva, e é, né? Já que é um livro sagrado. E tanto o versículo anterior que eu acabei de citar, quanto esse e o próximo, eles abrem um leque de reflexões, né? E de interpretações, depende do teu contexto. Então, lembrando que temer é não ter medo, mas respeitar, né? Temei ao Senhor, respeitai ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem, aos que o respeitam. No vídeo anterior, eu disse que esse trecho, os seus santos, poderia corresponder a o que você considera como os seus santos, né? Seja do mundo espiritual, seja um mentor, um guia, né? Tanto humanos quanto do plano espiritual. Mas o contexto principal desse versículo é uma afirmação: temei ao Senhor, vós, os santos do Senhor. Respeitai ao Senhor, vós, os seus santos. Entenderam? Pois nada falta aos que o temem. Traduzindo, respeitai a papai, vós que sois os seus santos, os santos de papai, pois nada falta aos que respeitam papai. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas aí, né, se dizendo vindo em nome da espiritualidade, em nome de Deus, mas não há respeito nenhum. Esse tipo de coisa vai nos fazendo perder a noção do que realmente é respeito. Inclusive, há uma divindade, há espiritualidade. Só que papai não comete esse erro. Aqui afirma que vós que respeitam papai
são os santos dele. Não importa quem você é. Você respeita papai? Você faz um bom testemunho dele na tua vida? Ele não é simplesmente um nome, uma palavra que o vento leva. Ele é uma realidade na tua vida. Você é um dos santos dele. Não se intimidem com as pseudos autoridades espirituais, lideranças espirituais. Quem diz que tem dom disso, dom daquilo, aquilo outro que faz acontece. Não existe essa hierarquia. Agora, há uma afirmação. Temei ao Senhor vós, os seus santos, os santos de papai. Vocês são tão autoridade quanto qualquer outra pessoa. Papai vê a civilização humana, o que cada um é no plano físico, qual a posição social, qual é o cargo. Para o papai não é relevante, não. Se é pobre, se é rico, se é isso, se é aquilo, não é relevante. Diante dele somos todos iguais. Não há o escolhido, o enviado. Não. Todos que têm uma relação com a espiritualidade, com ele, é dele. E duas palavras que precisam ser esclarecidas no terceiro e último versículo, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Também há dois contextos aqui, né? Tudo é por causa das vírgulas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu tanto entendo que os contritos de espírito são quem tem o coração quebrantado, quanto aquelas pessoas que têm o coração quebrantado e ainda assim procura auxiliar aqueles que estão contritos do espírito. Sim, já vi. Há os dois casos, né? Então, depende do contexto de cada um. Mas nós precisamos esclarecer o significado da palavra quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado? É um coração quebrado, rachado, rachado de fazer ruído, naquele sentido, sabe, a trinca, que continua trincando, rachando, ela faz até barulho. Este é o coração quebrantado, quebrado. Tá só os cacos, né? E o espírito contrito significa um espírito arrependido, pesaroso. É um espírito que reconhece a sua condição, a sua ação, o seu estado e se arrepende, volta atrás, lamenta. Esse lamento está muito relacionado com o sentir-se arrependido de. Então tá, espero ter esclarecido, espero que isso, tudo isso tenha ido para quem precisava ouvir, né? E qual a mensagem da semana, Shimada? Shimada hoje está indo muito direto ao ponto, porque eu publiquei
coloquei um vídeo de 2 horas, né? Eu sei lá, eu não sei como é que vocês conseguem assistir meus vídeos, sinceramente. Eu tive que assistir as 2 horas de vídeo. Quando eu tô falando aqui, não é eu, sabe? É por isso que as imagens de capa do vídeo, a imagem do perfil do vídeo, do canal, não tem o meu rosto. Esse canal não é sobre mim, é sobre nós, né? Lamentavelmente, eu tenho que aparecer aqui para falar com vocês. E a minha expressão facial, ela é muito necessária. Ela tem que corresponder com as palavras que saem da minha boca, né? Desculpa. Apesar de ter rido bastante, eu ri bastante, eu não falei bastante. Detalhe. Então, eu não me dou o crédito de tudo que eu falo. Há, sim, reflexo, a manifestação do resultado de muita busca, muito estudo, né? Mas também há a inspiração superior. Tem muita coisa que eu falo aqui que não sou eu, não. Tanto é que serve muito para mim. Antes de tudo, tudo que é dito aqui serve para mim. Tem que servir para mim e tem que se tornar minha prática diária. Eu não posso oferecer a ninguém algo que não serve para mim. Contraditório, né? Então, se eu digo para vocês qualquer coisa, só é válido se é uma prática na minha vida. Eu tenho que experienciar, eu tenho que experimentar. É assim que se torna uma realidade, né? Vivendo. Então, eu assisti as 2 horas de vídeo. Eu me senti tocada, assim, como se não fosse eu no vídeo. Eu não me vi no vídeo, né? Muita coisa do que foi dito me tocou profundamente e havia muito, assim, que eu não tinha me dado conta, não tinha subido a minha consciência, né? É como eu falo, eu tô aqui aprendendo com vocês, né? Eu não sei, eu não sou a sabe tudo, não sei de tudo, mas a gente pode aprender junto, não é? Então, eu abri aleatoriamente o que? As gotinhas de luz que sempre me fazem lembrar de quem? Da Adriana. A Adriana ama as gotinhas de luz. Marquei aqui, né? E vamos para a mensagem da semana, confirmação. E se tiver algo mais, né? O poder vital. Poder vital. O que é o poder vital? Poder da vida. E quem é a vida? A centelha divina que pulsa em nós. E quem é a centelha? A mente só é poderosa graças à energia que está por trás dela. Fantástico. A mente só é poderosa graças à energia que está por trás dela. Qual é a energia que está por trás da mente? Que torna a mente viva? A centelha. Toda a capacidade da mente
toda a capacidade espiritual através de dons, de manifestações, de virtude, só é possível graças à centelha divina em nós. Até mesmo o funcionamento do cérebro, todos os órgãos, este corpo, nós estamos vivos graças à centelha, né? Mas o poder da mente só é poderosa graças à energia que está por trás dela. Isso quer dizer que toda mente possui o seu potencial. É o potencial nato, é o potencial típico de toda a mente. Mas esses potenciais, eles podem desenvolver determinado nível de poder, e quando eu falo poder, é de manifestação através da centelha divina. É por isso que eu falo que não existe botão liga e desliga para ficar acessando a espiritualidade e sair enviando mensagens para as pessoas assim como se fosse uma metralhadora, um carteiro, um jornaleiro, né? Toma a mensagem, toma. E agora eu vou trazer uma mensagem para vocês. Entregou a mensagem, passou 5 minutos. Agora eu vou trazer uma mensagem para você também. Ops, não é bem assim que funciona, não, tá? E tem confirmação chamada? Tem. Os limites da razão. Primeiro falamos do poder vital, que é o poder da vida, do sopro, fôlego de vida, né? A centelha divina, que é a responsável para que a mente seja poderosa. E agora vem os limites da razão. Se a razão fosse o ápice, o homem não estaria tão amargurado. Se a razão fosse o ápice, o homem não estaria tão amargurado. Tem gente que se gaba, né? Eu sou totalmente racional. Eu sou muito lógico. Eu sou muito objetivo. Isso é o foco na ativação do hemisfério esquerdo, né? Isso é dar liberdade para a manifestação da energia Yang. E aí, o homem, quando você fala o ser humano, né? O ser humano, ele está tão amargurado exatamente por isso. O hemisfério esquerdo, em dado momento, querendo domínio acima do hemisfério direito, a energia Yang limitando a energia Yin. E isso passou a ocorrer através de um condicionamento. Só o hemisfério esquerdo ou só o hemisfério direito, só a energia Yang, só a energia Yin vai causar sofrimento. E o uso constante da razão traz amargura. É o total desequilíbrio de ambos os hemisférios e das energias. A razão sem emoção, dentro de um equilíbrio, ainda mais porque o uso da razão hoje está
padronizado para anular a emoção. É por isso que eu digo que o hemisfério esquerdo, ele tenta ganhar o domínio, porque ele não quer permitir que nada do hemisfério direito se manifeste. A razão humana, ela entrou num padrão de reprimir a emoção, porque não dá para anular a emoção, né? Somos naturalmente seres emocionais. O hemisfério esquerdo e o direito, eles sempre estarão ativos igualmente, por quê? Porque esta é a função do órgão do cérebro. Então, quem é que está fazendo, alterando o funcionamento natural do cérebro? A mente. Não é o comportamento que está sendo condicionado, não é o cérebro que está sendo condicionado, é a mente. A estratégia é: vamos tornar todo mundo padrãozinho, porque assim fica mais fácil condicionar todo mundo. Depois que todo mundo estiver condicionado, é simples manipular todo mundo. Para que isso se reflita no comportamento, né? Porque qual é a intenção da manipulação? Conduzir as pessoas de acordo com a vontade de um poder maior do que dos próprios indivíduos. O poder maior de um indivíduo é sua liberdade. Esse poder maior que esses indivíduos, eles roubam a liberdade a partir do momento que padroniza todo mundo e condiciona. E a partir daí passa a dirigir absolutamente tudo da vida dos indivíduos. O que eles consomem, o modo de vida, como eles devem se comportar. E para que tudo isso se manifeste, precisa alcançar a mente. Uma vez eu disse para o meu filho, né? O meu filho é mais velho, ele ficava me trollando porque ele vivia dizendo assim: eu vou dominar o mundo. E isso me irritava. Não existe isso de dominar o mundo, né? Aí isso me irritava e eu dizia para ele: você quer dominar o mundo? Quem dominar a mente humana vai dominar o mundo. Alguém descobriu isso. A mente humana, ela está sob o controle de um poder oculto que sabe que se eu alcançar a mente das pessoas e dominar essas mentes, eu tenho controle do mundo. Não esqueçam que é tudo de dentro para fora. Para que eu manipule o comportamento das pessoas, o modo de vida delas, as escolhas delas, eu preciso partir da mente delas. É possível? É. Inclusive, a publicidade faz isso. A tática está presente na publicidade, nas religiões, na política. A mesma tática. Ela tem funcionado há uns séculos. Aprimoraram ela no final do século passado.
Então, se a razão fosse de fato o ápice, desculpa, se fosse uma grande proeza, não haveriam tantas pessoas amarguradas. A única coisa que permite com que esse poder oculto tenha o controle da mente humana é o desequilíbrio da mente. Tanto o desequilíbrio que reflete nos hemisférios, quanto nos desequilíbrio das energias. Sendo que um atua no outro. Cada vez mais fundo de dentro para fora, né? E tem uma confirmação para isso, quer dizer, tá interessante isso. A mensagem da semana, ai, caiu. A mensagem da semana está chamando a atenção para a nossa mente. A confirmação. Petulância da razão. A razão só é problema quando se mete em campos que não são os dela. A mensagem da semana está pedindo para você usar menos a sua razão e mais a sua emoção, tá? Veja bem, a razão só é problema quando se mete em campos que não são os dela. Está confirmando os limites da razão. A razão não tem como atuar, resolver no campo das emoções. Por quê? Porque foi feito para trabalhar junto com as emoções, para trazer o equilíbrio. É por isso que hoje nós vemos com muita frequência, pessoas nos extremos, e já vi muitas pessoas receberem erroneamente um diagnóstico de bipolaridade. E não está tendo uma epidemia de bipolaridade, não. Oscilações de humor, elas serão uma patologia se causarem algum sofrimento ou impedirem o indivíduo de ter uma vida normal, satisfatória, né? Mas oscilar de humor, principalmente mulheres, é totalmente normal. Mulheres reagem a tudo, o tempo todo, porque o tempo todo está acontecendo algum estímulo externo e elas reagem a esses estímulos, né? Os homens, eles se seguram mais, por quê? Porque eles costumam ser mais racionais. É aquela questão de se acreditar que o hemisfério esquerdo é masculino e o direito é feminino. Então, os homens vestiram as características do hemisfério esquerdo e as mulheres vestiram as características do hemisfério direito. E tanto homem quanto mulher possuem ambos em atividade igualmente.
ambos os hemisférios, sendo que alguém do patriarcado inventou essa, de que esquerdo é masculino, direita é feminino. Visto que homens e mulheres possuem o lado esquerdo e o lado direito em atividade igualmente. Então, a razão, ela não apenas torna pessoas amarguradas, né? Ela não pode atuar nos campos onde quem tem a força, a potência de atuação é o lado da emoção, o hemisfério direito. Quando a razão ela está muito atuante, o hemisfério esquerdo está determinando tudo. Ele está sendo exigido mais. Através das sementinhas na mente, fomos sendo condicionados sutilmente a manter o hemisfério esquerdo sempre. É por isso que nós vemos grandes mudanças ocorrendo com a presença feminina. Porque a mulher, quando ela passou a vestir as características do hemisfério direito, as mudanças da sociedade, do modo de vida, levou ela a sair do estado de mulher do lar e ela passou a trabalhar fora. As décadas foram passando e isso foi ficando gradativo. E mulheres que trabalham fora, estudam, elas estão ativando o hemisfério esquerdo. As mulheres estão mais próximas de obter o equilíbrio dos dois hemisférios e da energia yin e yang do que os homens. Por quê? O tempo todo, ambos estão atuantes. Só não há o equilíbrio adequado. Por quê? Porque nós vemos essa oscilação. Os dois lados podem funcionar juntos igualmente através das pontes que há entre os hemisférios. Mas esse condicionamento faz com que um lado seja usado depois o outro. Tipo, minha vez, agora é sua vez. Esta semana, tudo que você for decidir, tudo que você for refletir, tudo que você for realizar, não siga apenas teu coração, não vá pela emoção e também não use só a razão. Equilibre razão e emoção, mente e coração, para dar o próximo passo. Esta é a mensagem. É a sensatez. É o princípio da sabedoria, é o discernimento, é o equilíbrio. É o que deveria ser o natural. Porque os dois hemisférios funcionando naturalmente, sincronicamente, e as energias em equilíbrio, elas meio que obrigam a mente
a funcionar também dessa forma, o que altera estado de consciência. Quanto mais equilíbrio no cérebro e nas energias, mais consciência. A consciência está na mente, né? Equilíbrio. Vou ler de novo, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser anotar, tá? No seu diário. Poder vital. A mente só é poderosa graças à energia que está por trás dela. Os limites da razão. Se a razão fosse o ápice, o homem não estaria tão amargurado. Isso é um fato, tá, gente? Petulância da razão. A razão só é problema quando se mete em campos que não são os dela. Quando o lado esquerdo quer atuar no lugar do lado direito. Isso dá um conflito mental, dá um conflito cerebral nos neurônios. Os seus divertidamente ficam assim, insanos. Da mesma forma que você sente angústia aqui, você pode sentir angústia aqui. É a mesma sensação num lugar diferente. É a tua mente, o teu cérebro em conflito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, equilibre razão com emoção, cérebro e coração trabalhando em conjunto na tomada de decisões, nas suas escolhas no próximo passo. E levem ao longo da semana toda essa boa energia do final de semana, inclusive se vocês pelo menos tentarem esse equilíbrio necessário, razão e emoção, com certeza vocês vão levar essa energia boa com vocês. Com certeza. Uma semana assim, uau, para cada um de vocês. Fiquem bem, sorriam sempre, sejam gratos o tempo todo e a gente se vê no próximo